Seja bem-vindo, meu nome é Danilo. Por muito tempo eu vivi no alcoolismo, nas trevas, e quando a espiritualidade ela quer trazer o adepto de volta, ela arruma meios, seja da forma que for. Quero contar aqui meu primeiro contato com a espiritualidade. Foi o primeiro contato mesmo, até porque, na verdade, não foi o primeiro contato, mas o primeiro contato que eu tive foi na adolescência, mas até que eu não levei muito a sério, eu acho por causa da minha mentalidade na época. Mas este primeiro contato foi algo que se desdobrou para início da minha caminhada magística, minha caminhada espiritual. Eu era ateu na época, então isso fazem 8 anos por aí. Eu era ateu e minha vida era muito centrada em ler e ouvir Carl Sagan, astronomia. Gostava de muita literatura ateísta. Eu ainda tenho aqui até livro ainda. Era isso que eu lia, né? Então são livros de ateístas muito famosos e muito inteligentes, por sinal. Então, quem é ateísta conhece isso que eu estou falando aqui. Então, a minha vida era Carl Sagan e ateísmo, né? A mente muito materialista. Eu debatia muito na internet com o pessoal, com os religiosos, né? Com essa história de Papai do Céu. Eu lembro que eu falei pra tia da minha esposa que esse lance, eu tava meio bêbado no dia. Aí ela veio falar de Deus. Eu falei que Papai do Céu para adulto já tinha que parar com isso, porque a pessoa já é adulta, ela tinha que eliminar esse lance de Papai do Céu. Esse daí já, meu Deus, mano. Ai, meu Deus. Ainda tem um pouco de coisa de Papai do Céu ainda, mas não entendo dessa forma, né? Mas tudo bem. Não é essa a proposta, é só deixar a ideia aqui. E com a mente ateísta, né? Eu não tinha contato com nada que é espiritualidade, porque eu não me desarmava. Com a mente materialista, eu estava totalmente com uma armadura materialista em volta de mim, uma armadura muito rígida. Até que um dia, na mesa da cozinha, isso era madrugada já, eu estava com um tablet, ouvindo música pelo YouTube, né? E teve um momento que, pô, eu tava bem bêbado já. E aí teve um momento que apareceu uma música, eu vou deixar ela até na descrição qual música que é. E por algum motivo aquilo me tocou, cara. Aquilo me tocou de uma forma muito poderosa e eu comecei a chorar. Não tava entendendo muito, tava sobre o assunto que estava sendo dito na música, mas de alguma forma aquilo me tocou muito forte, muito potente. E só que falava de. E eu comecei a chorar muito, só que falava de ayahuasca, né? Ayahuasca, não sei o quê. Eu falei que. Isso daí eu já ouvi falar, cara, mas não entendo sobre isso, não. Sobre ayahuasca, não. Só que foi muito profundo, assim. Eu comecei a chorar, queria acreditar muito naquilo ali, porque aquilo me tocou profundamente. Eu queria acreditar naquilo, né? Eu nem digo voltar a acreditar, porque foi na adolescência, na infância, eu ainda acreditava, tal. Depois que eu virei ateu de verdade mesmo, assim. E eu queria muito acreditar naquilo, porque eu senti uma paz, assim, que aquilo ia me trazer uma paz muito grande. Foi aí que eu falei, cara, que raio de ayahuasca é isso? Que é isso, né? E como sempre eu fui pesquisar, porque já sempre fui muito pesquisador das coisas que eu gosto de entender. Eu sempre gostei muito de ler e eu fui pesquisar sobre a ayahuasca. Aí eu caio em alguns vídeos de relatos, né? Relatos bastante profundos de cura, de elevação, de
encontro com seres e tal. Falei, pô, isso aí é tudo coisa que essa droga aí, esse chá faz na cabeça, né? Totalmente ignorante sobre o assunto. Já por isso que eu digo, né? Não seja preconceituoso com o que você não tem afinidade, com o que você não conhece. Porque realmente quebra a cara depois, né? Então, pesquisando ali os relatos, aí eu falei, cara, isso aí é coisa da mente, mas eu tinha que descobrir, tinha que experimentar aquilo ali. Eu tinha que conhecer aquilo ali de alguma forma, mano, porque eu tinha que entender aqueles relatos ali, porque me pareciam pessoas tão sérias ali falando, sabe? Então eu fui pesquisar, tentar descobrir. Aí, por incrível que pareça, eu descobri uma casa que servia a essa droga aí que eu achava, né? Como eu já bebia mesmo, já tinha usado droga, para mim era um chá alucinógeno que eu ia tomar aquilo ali, mas eu queria lá saber desses relatos aí, porque tinha algo por trás disso, que estava me fascinando, né? E eu entro no Facebook, eu acho uma casa de rezo aqui, uma casa do Santo Daime, na verdade, né? Eu moro na região serrana do Rio, então eu encontrei essa casa aqui, pesquisei sobre a casa, um lugar muito sério, muito antigo. Antes era um terreiro, e eu não entendia nada de terreiro, nada de espiritualidade, como eu disse, né? E mandei uma mensagem para lá, aí a moça, alguém me atendeu, acho que foi uma moça me atendeu e me mandou uma anamnese para eu preencher. Eu preenchi a anamnese e ela falou, ó, tal dia a gente vai ter aqui a sessão, você pode vir que você vai ser muito bem recebido aqui. Esperei até o dia e fui, né? Fui lá ver que tal chá maluco é esse daí pra eu beber aquilo. Por incrível que pareça, eu não sei se foi o algoritmo do YouTube ou do Chrome na época, que, cara, só aparecia coisa disso pra mim depois. Virou uma tortura, porque eu não conseguia mais parar de ver sobre isso, não. Tudo que eu puxava vinha sobre isso. É possivelmente porque eu fui pesquisar alguns vídeos, né? Ou sei lá, é tudo junto, né? É o chamado da coisa e o algoritmo das ferramentas, né? Da internet. E vai eu no tal dia para tomar o chá. A casa lá do Santo Daime, ela dá uns 40 minutos daqui, 30 quilômetros, eu acho que é mais ou menos daqui. E entra numa estrada de terra tal, e a gente chega lá, um lugar muito bonito, de uma natureza maravilhosa, lugar muito bonito mesmo. Quando chega lá, já começa a chegar o pessoal tal. Foi eu e um amigo, na verdade, né? Com um amigo junto, porque fiquei meio com medo. Meu amigo era meio doido e quis ir também. E a gente foi pra lá. E eu, antes de tomar lá, o pessoal todo sentado lá e fechou os olhos, mano. Falei, velho, eu não acredito em nada aqui. Eu vou fechar meus olhos também, só em respeito, né? Que o pessoal tá de olho fechado, eu vou fechar também meus olhos aqui, mas mais em respeito mesmo. E aí, velho, eu fecho os olhos e a minha mente começa a piscar. É algo diferente, sabe? Não é da mente, cara. É uma luz que ficava piscando na minha mente, uma energia, sei lá. Hoje eu sei que é energia, claro, né? Mas ficava piscando na minha mente. Aí eu abri o olho e falei, velho, tem um negócio diferente. Tipo, eu nem tomei nada. Só que eu nunca senti isso aqui, assim, dessa forma, né? Em lugar nenhum. Mas eu nem tomei nada aqui ainda. Aí, e o meu amigo lá sentado, nada, né? Só sentado lá e meu amigo não tinha muito, não tinha muito para isso, não. Não era o caminho dele, não. Ele só foi mesmo de parceiro, né? Daí, beleza, começou a tocar lá e aí chamou para tomar a primeira dose, né? Eu fui lá, tomei a primeira dose.
Mas já tava me tremendo, né? Com medo de ficar louco, né? Ficar maluco. Ficar mais louco, na verdade, né? Passou-se um tempo depois que eu tomei. Aí apareceu umas mandalas, uns negócios coloridos, lindíssimo. Umas cores que eu nunca tinha visto na vida. Eu falei, velho, que isso aqui é muito louco. Só que aí comecei a ter a força, né? A reação da ayahuasca, né? Do poder de cura da ayahuasca. E eram anos bebendo, fumando cigarro. Aí eu desandei, né? Porque aí eu era toda hora eu tava na janela vomitando e vendo coisas absurdas, assim, coisas muito brabas, assim. E eu lembro que o pessoal tava todo firme, tranquilo, e eu desabado, né? Passando mal, absurdo, passando mal, tá porra. E vomitando toda hora, e eu com vergonha, porque toda hora, tipo, eu tava indo vomitar e ninguém tava indo vomitar, e era só eu que tava indo vomitar, né? Nem meu amigo, que era mais doido que eu, tava indo vomitar. Aí eu, pô, toda hora, velho, pensando, falei, cara, eu não quero mais ficar vomitando, não, porque eu tô fazendo vergonha aqui, né? Toda hora vomitando. E aí toda hora vinha na minha cabeça, quando eu tava bem, toda hora vinha um barulho de vomitar, né? Toda hora vinha um barulho de vomitar. Falei, pô, pelo amor de Deus, mano, eu passando mal danado. Falei, nunca mais eu volto aqui, nunca mais eu quero isso. E tocando, e depois e cheiro de alecrim, que eu não sabia que era na época, o cheiro do alecrim, defumação. Ah, meu irmão, os bichos que estavam dentro de mim tava tudo arrepiado, né? Falou, o cara agora achou um lugar aqui, vai expulsar a gente, né? Realmente foi isso que aconteceu na sequência, né? Então, passei foi um mal absurdo, né? Mas queria descobrir mais, né? E comecei a ver várias coisas, né? Uma das primeiras coisas que eu vi que me chamou a atenção e só agora, 8 anos depois, fez total sentido, foi o orixá Obaloaê dançando num terreiro de terra, sabe, assim, girando com aquelas palhas, assim, como eu já tinha visto ele, mas eu não sabia sobre, né? Mas eu já tinha visto a imagem e tal, porque eu nunca fui também de ficar avesso de entender as paradas, assim, de ter preconceito, né? A não ser quando eu fui evangélico, né? Lá no passado, lá, quando novo aí, eu tinha preconceito pra caramba mesmo. Não tô falando que os evangélicos são assim, tá? Tô falando que eu era assim, porque dentro da instituição que eu estava, se ensinava isso e a gente era doutrinado a pensar dessa maneira, assim. Então, após esse contato com esse orixá, de vê-lo, né? Aí eu me vi sentado num terreiro também de barro na África. E tinha. Eu não, na verdade, eu não me vi sentado, né? Eu vi que eu estava ali em uma roda de africanos e alguém com um colar com uns ossinhos assim falava no meio. Na verdade, me deu a entender que era eu que falava ali no meio, né? Daquela tribo ali, daquela comunidade. E foi daí que eu descobri, né, velho, que falei, pô, tem uma realidade por trás disso aqui, então tudo que falam não é mentira, né? Então eu vivi uma vida sem saber disso porque eu não dei abertura. Eu não me dei a abertura de entender por trás. Eu só via o que se prova é o que é verdade. Mas a ausência de evidência não é evidência da ausência, né? Então, ali foi uma abertura gigantesca de caminho para mim, sabe? De desenvolver depois na sequência da minha vida, né? Eu Eu continuei depois, eu voltei lá. Eu sabia que lá não era o meu lugar de ficar, porque a partir do momento quando eu falei assim, não, agora eu quero descobrir isso e eu quero me integrar sobre isso tudo, eu sou um pesquisador, buscador disso agora até o fim, porque eu vi por mim mesmo, pelos meus olhos, que existia uma realidade por trás. Eu fui lá até a sétima vez, na verdade.
Eu fui até a sétima vez e eu lembro que uma das vezes ainda começou a tocar para um Exu, né? Falei, aí que eu desandei mesmo, né? Porque eu fiquei com um medo muito absurdo, né? Porque eu tava pesquisando já sobre isso e para mim ainda Exu era coisa de diabo, né? E gargalhando na minha orelha, né, mano? O Exu tranca-ruas, né? E aí eu falei, Jesus amado, né? Que é isso que. Mano, eu passei muito aperto, na moral. Tô falando de verdade, eu passei, foi muito aperto hoje, lembrando. Hoje, pra mim, eles são meus parceirão nos meus trabalhos, né? Mas na época, eu passei, foi muito aperto. Desenvolvi todo um trabalho dentro da linha de Umbanda, um trabalho fenomenal, que foi o que foi o início da a abertura de portas da minha cura, sabe? Porque eu não podia mais desonrar tudo que eu estava recebendo, sabe? Eu ainda estava bebendo, mas já tinha reduzido. Então eu ficava 2 meses, 3 meses sem beber, aí tinha uma recaída. Aí ficava. Depois chegou um tempo que eu fiquei um ano sem beber, aí no final de ano, no Natal, eu acho. Aí eu bebi no dia de Natal, aí no ano novo já não bebi, aí já fiquei mais um ano e 3 meses, aí bebi de novo, foi quando cessou. Aí este é um pedaço da minha caminhada. Eu quero contar toda a minha caminhada, quero depois ensinar algumas ritualísticas. É um canal muito simples, é um canal de uma pessoa simples, mas que já passou por muita coisa dentro do caminho da magia, já passou por muita coisa dentro do caminho das medicinas da floresta. Trabalhei com os rapés indígenas também por muitos anos e tenho um conhecimento sobre os rapés indígenas e são medicinas muito potentes. O que eu tiro o que eu deixo aqui de lição disso é que quando você está preparado, quando você está aberto, ou mesmo quando você de repente não está preparado, que você acha que não está preparado, a espiritualidade vem e mete o pé na porta, velho. Se você estiver na beirada da roda da fortuna ali, você vai rodar e não adianta. Se você tiver panguando, se você tiver de bobeira e chegou ali o momento de você tomar uma atitude, a espiritualidade vai te empurrar. E ali você vai aprender a força, como foi comigo, assim, sabe? Ou eu retornava por bem, ou eu retornava empurrado, né? E eu fui empurrado, né? E hoje é o que eu mais amo na minha vida é espiritualidade, é o que eu mais amo na minha vida é fazer isso, é o momento que eu tô melhor na minha vida é quando eu tô trabalhando com as medicinas, que eu tô trabalhando em mim mesmo que seja difícil, quando eu tô curando as minhas dores e as minhas sombras. Eu levo, como bom escorpiano, né? Eu levo as sombras hoje, a transmutação de sombras para mim é algo que faz parte, sabe? A gente nasce com isso, a gente tem isso. Eu vou contar tudo que eu passei, porque eu tenho vontade de fazer isso, eu sinto no meu coração que eu devo fazer isso. E deixo também aqui para a galera que é muito tradicional. Saiba de uma coisa, meus irmãos. A luz, ela trabalha para a luz. Então não tem choque de nada. Não tem uma egrégora batendo de frente com a outra. Não tem isso. Trabalha para a luz, é para a luz. Então tem os seus fundamentos, você vai trabalhar uma hora com uma coisa, outra hora com outra coisa, mas se chocar egrégoras de luz, isso não existe. São parceiros, são energias diferentes, mas que trabalham para a mesma fonte. Então, se eu quiser trabalhar com a linha de Umbanda, eu trabalho. Se eu quiser trabalhar com a linha de alta magia, eu trabalho. Se eu quiser trabalhar com multidimensionais, eu trabalho. Eu trabalho com qualquer força que vier para trabalhar, para resolver o problema que tem que ser resolvido.
Eu não sou fechado ao universalismo, eu não sou fechado a doutrinas dogmáticas, eu sou livre para exercer o que eu quero, é o que funciona comigo e funcionou me tirando do abismo da minha vida. Então, que fique claro isso aqui, que vier aqui embaixo, eu vou escrever alguma gracinha talvez, não se preocupe com isso, não se preocupe comigo. Trabalhe, faça a sua parte, separo as coisas tudo bonitinho, mas trabalho com quem eu quiser, com as forças que eu quiser, desde que sejam forças para tirar das trevas, para trazer para a luz e trazer cura. E é isso que eu faço. E se você gostou aí do relato, eu vou contar um monte de coisa, tem coisas que são muito surpreendentes. Se puder dar um apoio aí, se inscreve aí no canal, deixa um like aí para mim. E eu tô fazendo isso de todo coração, isso é uma quebra de sombras também, que é uma quebra de sombra da minha infância, de não poder falar, de ter vergonha. E já que eu quis quebrar isso, eu vou querer falar coisas que agreguem para quem for para ouvir mesmo. Se não faz sentido contigo, passa. Eu agradeço. E é isso. Um abraço aí para todos.